Olá, irmãos, eu sou Rodrigo Souza, sou cristão, pentecostal, professor de escola bíblica e conservador. E nesse vídeo eu quero trazer uma palavra para aqueles que não são filhos da promessa. Primeiramente, eu quero convidar vocês a se inscrever, a compartilhar e a dar um curtir no canal Literatura e Teologia, ok? Então vamos para a palavra agora. Agar é mencionada pela primeira vez em Gênesis capítulo 16, quando ela foi escolhida para ser mãe do primeiro filho de Abraão. Essa escolha foi feita não por uma análise cuidadosa e precisa, mas sim pela desconfiança e por não levar em consideração o que Deus queria na vida de Abraão e de Sara. Então eles optaram pelo jeito mais fácil e mais natural. Eles quiseram ajudar a Deus. Toda vez que tentamos ajudar a Deus diante do seu propósito, as coisas não saem conforme nós pensamos. Então toda vez que colocamos a nossa mão para querer transformar aquilo em desejo do nosso próprio coração, as coisas não saem conforme planejamos. Então é onde nós vemos problema, tristeza e no final de tudo, temos que pedir a misericórdia ao Senhor. Agar então engravida de Abraão e depois começa a desprezar a Sara, a sua mulher oficial. Então o que acontece? Ela é expulsa de casa. E Abraão não faz nada para segurar Agar. Agar era uma escrava egípcia que não acreditava no Deus Todo-Poderoso. Ela não tinha a mesma fé de Abraão. Agar, ela caiu como paraquedas naquela nação que seria eleita. Ela não tinha nenhum propósito e ela também não tinha a intenção de integrar aquele plano maravilhoso e magnífico de Deus. Então o que aconteceu? Ela está errante no deserto, grávida, chorando, magoada, triste, sem saber o que fazer. E pela primeira vez, ela ouve a voz do Senhor. E esse encontro é magnífico, é tremendo, em que ela ouve palavras graciosas e maravilhosas, ao qual ela não ouviu de nenhum humano, nem do seu pai e nem da sua mãe. E aquela palavra vai de encontro com a cultura que ela acreditava ser a correta. A cultura da geniosidade, a cultura da briga, a cultura da discórdia, não. Aquelas palavras transformaram o caráter de Agar, transformaram o seu perfil e colocou ela numa posição de submissão e obediência. Então ela volta para a família de Abraão, se humilha e fala que vai andar conforme a família de Abraão. O que acontece então? Passa 13 anos e Agar, aquela crente, aquela pessoa transformada, obediente, submissa, esperando em Deus, esperando para Deus fazer alguma coisa em favor da sua vida. Ela começou a compreender um pouco da história de Abraão, de Agar, começou a entender o plano magnífico de Deus. Só que o que acontece? Ela se encontra na mesma posição de 13 anos atrás. Ela é expulsa e dessa vez não tem como voltar para a família de Abraão. Abraão e Sara não quiseram que Agar contribuísse e fizesse parte daquele plano maravilhoso. Então ela está de volta, errante no deserto, não podendo voltar. Aquela pessoa que foi submissa, obediente e transformada pelo caráter de Deus. Naquele momento ela se sentiu tão sozinha e com um rapaz de 13 anos, uma mulher sozinha para criar um filho, um rapaz, aonde ela ia comer, aonde ela ia dormir, em qual escola Ismael iria peregrinar, não tinha para onde ir. Então naquele mesmo deserto, naquela mesma situação, Deus entra com providência. Anima ela, dá uma palavra de continuação para ela e ainda tem uma palavra específica, apropriada, substantiva e concreta na vida da maior herança que ela possuía, que era o filho dela, Ismael. E no capítulo 21 e no versículos 20 e 21, ela tem uma das palavras
nós podemos perceber uma das palavras mais maravilhosas na Bíblia. Nesse versículo 21 e no versículo 20, ou melhor, no versículo 20 e no versículo 21, podemos perceber Deus cuidando, Deus protegendo e Deus entrando com providência. Sim, aquelas dificuldades que começaram a existir na vida de Agar e na vida de Ismael foram oportunidades para o Deus Todo-Poderoso, para aquele que Deus olha e vê, começar a trabalhar. As oportunidades surgiram. Deus não deixou Agar passar fome, não deixou Ismael sem um pai. O que aconteceu? Vamos para o versículo 20? Versículo 20 e versículo 21. E era Deus como menino, que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. E era Deus como menino. Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto. E se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã. E sua mãe o casou com uma mulher do Egito. Percebe como Deus trabalhou? Na maior dificuldade da vida de Agar e da vida de Ismael, Deus demonstrou o seu poder e a sua misericórdia. Na maior dificuldade que eles tiveram, Deus deu a oportunidade deles conhecer o poder e a misericórdia do Senhor. Então, para você que não é filho da promessa, para você que caiu de paraquedas numa igreja ou na religião cristã, e agora você está entendendo, você está aprendendo e está começando a ser transformado pela palavra. Segue em frente, vai em frente, não para, porque Deus vai cuidar de você, vai cuidar da sua herança. E uma grande obra Ele tem na sua vida. Amém?